O evangelho de hoje é Mateus capítulo 18, vai do versículo 1 ao 12, que diz o seguinte: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou no meio dele e disse: Em verdade vos digo, se vós não vos tornaste como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Que se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, como está, é a mim que recebe. Por que essa passagem eu escolhi? Essa passagem, o que representa para o povo cigano? As crianças. Para o povo cigano, nós reverenciamos a quem? Os mais velhos, né? Que é uma questão de respeito, que já passou por tantas coisas na vida e vai nos direcionando cada vez mais. Então a gente tem que ter esse respeito pelos nossos mais velhos, os nossos pais, os nossos avós, e pelas crianças, aqueles que estão começando, né, a sua vida, a sua caminhada, com a orientação de cada um de nós. E aí eu também escolhi essa passagem do Evangelho para mostrar a importância da criança na vida de cada um de nós. Quem aqui já deixou a criança que existe dentro de nós morrer? Eu não deixei a minha, não. Todo mundo às vezes fala: Nossa, Simone, realmente é uma criança. E é o que Deus me permite eu ser uma eterna criança dentro de mim, mas com a responsabilidade de um adulto. A gente jamais pode estar esquecendo dessa parte. Não deixar a criança que existe dentro de nós morrer, mas ter a responsabilidade nossa no dia a dia, que é de um adulto. O dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra a criança e adolescente. E é o que mais a gente vê no dia de hoje. E às vezes o abuso começa dentro de casa. Às vezes a pessoa acha que o abuso sexual é só você ter o toque, né? Mas não, a palavra também é um abuso, é uma agressão. E a gente tem essa mania de achar que o agressor, que o abusador, ele é doente. Ele não é doente, a gente tenta amenizar a situação. Ele não vai deixar de ser um agressor o tempo todo. Ele é um agressor. E a gente tem que dar voz a isso. Nós temos que defender e acolher os nossos pequenos, né? Não aceitar tudo. E o dia 18 de maio, você vai trabalhando com o seu filho, com a criança, o seu sobrinho, seja ele quem for, aquele que você educa, que esse é o papel nosso, do pai, da mãe, do tio, da prima, de uma vizinha, é você orientar. O que o semáforo ele representa? Ele tem 3 cores. Quais são as cores que tem o semáforo? Quem me falou aqui? Verde, amarelo e vermelho. Verde, amarelo e vermelho. Então depois, gente, vocês vão lá pesquisar o que representa cada um desses sinal para você trabalhar com o seu filho em casa. O que um toque? O que representa o toque amarelo? O que representa o vermelho? O que representa o verde? O que pode e o que não pode? Não deixar os nossos pequenininhos, uma criança de 3 anos, 5 anos, ele sempre ter medo de chegar em casa e conversar. Então a gente chegou a hora da gente conversar, orientar as nossas crianças. E está aqui, o que Jesus diz no Evangelho? Cuidar de quem? Quem que Jesus disse aqui no Evangelho? A gente tem que cuidar de quem? Acolher quem? As nossas crianças, os nossos filhos, crianças e adolescentes. Então a gente tem que cuidar, orientar, puxar a orelha. Eu tenho que só cuidar? Não, você tem que puxar a orelha de vez em quando, que esse é o papel que nós temos que fazer. E não fechar os olhos para muitas coisas que a gente vê acontecendo e às vezes não faz nada. Tá certo? Então essa é a palavra hoje do Evangelho que eu deixo aqui para todo mundo, como um sinal de alerta que a gente tem que pensar, cada vez mais acolher. Hoje na casa a gente tem várias crianças que frequentam o nosso espaço, né? E cada vez mais buscar a religião, que a religião é onde que dá força, não só para a criança, mas também para o pai e para a mãe. A gente que trabalha com criança, você aprende todos os dias. Às vezes você está assim triste,
Mas chega uma criança de 3 anos e olha para você, te dá um abraço, traz uma florzinha que encontrou pelo caminho, te dá uma palavra de amor e carinho e que te levanta. E criança, você não precisa fazer nada para ela. Se você der o amor, você vai receber. Essa é a passagem do Evangelho e que sirva de um alerta para cada um de nós cuidar das nossas crianças, tá bom?